Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 6º, Lei de Destruição. Estamos no item Flagelos Destruidores. Hoje vamos finalizar o item, mas não esgotar o assunto, evidentemente, não temos capacidade para isso. Questões 739, 740 e 741. Se você puder compartilhar, se você puder comentar e curtir esse vídeo, quanto mais houver essa interação, mais o Facebook e o YouTube acabam sugerindo, recomendando esse vídeo. Tá bom? Vamos lá. Não tem fins lucrativos, é só divulgação da doutrina espírita mesmo. Tá bom? 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Resposta: sim. Às vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta geralmente só é sentido por gerações futuras. Olha, o último grande flagelo que nós sofremos foi a pandemia do Covid-19. Não falei no vídeo de ontem porque a gente estava falando dos flagelos maiores para explicar o que diz respeito a quem tem que estar no lugar certo na hora certa, porque não são necessariamente flagelos, são situações que vão acontecer no planeta, tendo gente em cima ou não, e aí tudo aquilo que nós falamos no vídeo de ontem. Aí deixei para falar no vídeo de hoje sobre uma peste, vamos usar esse termo, que seria Covid-19. Covid-19 matou aí milhões de pessoas que, se não fosse a Covid-19, iriam desencarnar? Sim. Todas no mesmo ano? Não necessariamente. Mas iriam desencarnar, sim, porque estava em seu planejamento encarnatório essa situação. E a Covid-19 foi um flagelo que chegou para literalmente para adiantar a humanidade, para fazer a humanidade avançar, mas não atingiu os objetivos necessários. E olha que curioso, não atingiu os objetivos necessários porque o ser humano já está muito bem desenvolvido e conseguiu criar uma vacina que foi minimizando mais rapidamente os efeitos da Covid-19, diferente do que aconteceu com a gripe espanhola, por exemplo, no início do século XX. Então nós estamos falando de uma situação que era para ter avançado o mundo muito mais do que avançou. Nós descobrimos com o Covid-19, entre outras coisas, que nós não sabemos lavar as mãos, que nós não somos solidários uns com os outros, que a gente não se preocupa com o outro ser humano, que a gente não gosta de ser tratado como rebanho quando nós percebemos que estamos sendo tratados como rebanho, porque quando a gente não está percebendo, a gente é tratado como rebanho e briga pelo dono do berrante, guardando a metáfora. Nós somos dirigidos por gente que a gente não conhece e faz tudo que está na moda, que é bonitinho fazer, e acha que está fazendo da própria cabeça, e na realidade está sendo gado conduzido para lá e para cá. Toca o berrante aqui nós vamos, toca o berrante aqui nós vamos. Somos conduzidos e não pensamos, não raciocinamos, vivemos numa Matrix, parafraseando o filme. E alguns de nós já tomamos a pílula vermelha, parafraseando o filme, e já vemos a realidade. E somos chamados de loucos porque vemos a realidade. E às vezes queremos mostrar essa realidade e a força para as pessoas que ainda não estão preparadas para isso. A Covid-19 foi um grande flagelo que veio mostrar a face atrasada de muita gente, o desespero de muita gente, a segregação de muita gente, a separação, a divisão de um país, né, que ficou evidente com a Covid-19, quando utilizaram politicamente a doença, uns de um jeito, outros de outro, mas todos utilizando politicamente e criando tudo aquilo que a gente viu, com muitas mortes, muito mais de 600 mil mortes no Brasil. Eu falava no vídeo de ontem sobre o tsunami que atingiu a Indonésia, notadamente Sumatra, né?
de 230 a 300 mil pessoas morreram pela Covid-19 no Brasil, passou de 600 mil. É um flagelo, não é? Milhões pelo mundo é um flagelo, não é? Muito mais do que um tsunami. Muito mais do que um tsunami. Se nós soubéssemos lavar as mãos, se nós estivéssemos sempre preocupados com o outro, ao espirrar, usar o braço ou um lenço para espirrar, se no primeiro sintoma de um resfriado, uma gripe, ou seja lá a própria Covid, nós já usássemos máscara para não passar o vírus para outras pessoas, se nós já nos recolhêssemos, o vírus não encontraria condições de tornar-se uma pandemia. Então a pandemia ela mostrou para nós que nós somos egoístas demais, vivemos pelo nosso próprio mundo e que os outros se danem, e por isso deu tudo que deu. E por isso deu tudo que deu. Os países do Ocidente, para cá do Atlântico, poderiam não ter passado por nada disso quando começaram a ver o que acontecia lá na Europa. Quando nós começamos a ver o que acontecia na Itália, aquele monte de caixões, aquela coisa toda, nós poderíamos já ter prevenido claramente no Brasil e toda a América, todo o continente americano, prevenido contra isso e criado situações para que o vírus não ficasse à vontade para passar de uma pessoa para outra. Mas nós somos egoístas, nós somos egocêntricos ainda, nós achamos que o mundo gira em torno do nosso próprio umbigo e não nos importamos com o outro. Deu no que deu. Se a pandemia dura mais tempo, talvez não, muita gente mais morreria e, além disso, nós talvez aprendêssemos várias lições. Anda pela rua e vê quantas pessoas espirram na mão. Vê quantas pessoas espirram sem colocar nada na frente. Espirram. Quantas pessoas tossem colocando a mão na frente. Quantas pessoas estão no transporte público com o celular na mão e tosse, não tem nem o trabalho de colocar nem a mão na frente, quando deveria colocar um lenço ou aqui, para que a sua mão com aquilo que você tossiu, com aquilo que você espirrou, não fique onde você tocou, que outra pessoa vai pôr a mão e depois vai levar os olhos, a boca ou o nariz e vai ser contaminado, ou você vai espirrar no ar e as pessoas vão ser contaminadas. Quando você vê um sujeito que espirra na própria mão ou que espirra sem colocar nada na frente, jogando o vírus que está nele, ou seja lá o que lhe provocou o espirro, jogando no ar, sendo que tem outras pessoas no mundo além dele, essa pessoa no mínimo está pouco se importando com outro ser humano. É uma pessoa ruim. Nossa, Fábio, eu faço isso, então muda. Porque como assim você espirra e os outros que se danem? Não é nem uma questão de educação, é uma questão de saúde. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo um negócio desse. Sujeito que fuma e joga fumaça na sua cara. Só tem ele no mundo. O sujeito que está dirigindo e fumando, e aí ele põe a mão para fora e bate a cinza do cigarro para fora. Essa pessoa é extremamente egoísta e não sabe que vive numa comunidade que a janela do carro dele não é o lixo. O mundo não é o lixo dele. Ah, Fábio, mas só uma cinza. Não é só uma cinza, é o ato. Se você vai andando e vai vendo bituca de cigarro jogada para o chão, aquele imbecil que jogou é egoísta ao extremo e acha que só tem ele no mundo. E que as pessoas têm que catar o resíduo do vício dele. Que nem jogar no lixo ele joga. Quando você, eu, quando nós, qualquer um de nós, não jogamos o lixo no lixo, jogamos na rua, jogamos na calçada, sei lá, colocamos na muretinha, não damos a destinação do lixo daquilo que a gente estava usando,
Nós estamos dizendo para nós mesmos, para o plano espiritual e para todo o resto do mundo, a seguinte frase: eu quero que os outros se danem. Eu já me livrei e os outros que se lasquem. Estou nem aí. É isso que eu estou dizendo. Nossa, Fábio, que radical por causa de um papelzinho de bala. Não é o papelzinho de bala. Não é o lixo que você está jogando. É a atitude, é a forma como você age perante o mundo. E todos somos assim, em mais grau ou menos grau. E muitos de nós já aprendemos e já não somos assim. A Covid-19 mostrou que isso que eu estou falando para vocês é absolutamente verdade. Porque é difícil a gente ver quem não pegou a doença. Mais forte, mais fraca, mas muita gente pegou que a gente conhece. Muita gente. E como que se pega Covid-19? Como se pega a gripe? Como se pega resfriado? Quem está com o vírus deu um jeito desse vírus ser colocado num lugar que o outro pega. Uai. Não tem outra alternativa. Ah, o vírus está no ar. Você tossiu ou espirrou sem colocar nenhuma barreira. Então ele foi para o ar. É um flagelo destruidor? É um flagelo destruidor com a coautoria sua, minha ou de qualquer um de nós. Pensou que o flagelo destruidor era só tsunami, era só terremoto, maremoto, né? 740. Para o homem, os flagelos não seriam igualmente provações morais que o põem às voltas com as necessidades mais aflitivas? Resposta: os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, tornando-o capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Depois de um grande flagelo como a Covid-19 ou qualquer outro flagelo que a gente já falou, os egoístas aparecem e os homens seres humanos abnegados também aparecem. Quantos por cento de egoístas e quantos por cento de abnegados? Esse é o problema. 741. O homem tem a possibilidade de conjurar os flagelos que o afligem. Conjurar nesse contexto aqui significa prevenir-se, criar situações para que isso não aconteça, estar preparado para, não é conjurar de evocar, tá? Então, o homem tem a possibilidade de conjurar os flagelos que o afligem, de prevenir-se contra eles, de criar condições para estar preparado contra esses flagelos? Resposta: sim, em parte, mas não como geralmente se costuma pensar. Muitos flagelos resultam de sua imprevidência. À medida que adquire conhecimentos de experiência, o homem pode conjurá-los, ou seja, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe em maior proporção ou menor proporção a parte que lhe cabe. Diante deles, o homem só pode opor sua resignação à vontade de Deus. Além disso, esses males muitas vezes são agravados por sua própria negligência. Tá. Peste, por exemplo. Peste, fome, inundações, até alguns tornados, furacões. Dá para conjurar? Dá para se prevenir? Dá. A peste, pelo jeito de nos comportarmos, como a Covid-19, dá para evitar. Né? Inundações, sim, dá para evitar, porque via de regra elas sempre acontecem, porque, né, impermeabilizou o solo, não criou lagoas de retenção para essa água que foi impermeabilizada. Há aquele monte de residências que estão muito próximo a esses locais, que inundam e não se faz absolutamente nada, ou muito pouco, governalmente falando, do governo, por exemplo, preocupado com essas pessoas que via de regra são mais pobres, que estão nesses locais, certo?
Então dá para se conjurar. A fome, bom, isso aí é fácil de se prever. Diminuindo o desperdício e o egoísmo, não teríamos fome no planeta. Então, são flagelos passíveis de conjurar. Um flagelo que diz respeito, por exemplo, à movimentação da placa tectônica, não tem o que fazer, não tem como prevenir. Claro que dá para saber por estudos sismológicos e saber que vai acontecer aquilo lá, mas não dá para salvar algumas vidas, mas não impedir a destruição, porque o terremoto vai acontecer, aconteça querendo a gente ou não tem como prevenir nesse sentido, tem como prevenir de salvar vidas, se conseguir prever, no sentido de prever com equipamentos e tal, como se prevê na previsão do tempo, tá? Não é se prever mediunicamente, é prever nesse sentido, aí dá para fazer. Mas não tem, quando a placa tectônica se mexe, ela se mexe, pronto, acabou, né? Os furacões, eles vão acontecer, dá para prevenir, vai passar por aqui, sai todo mundo de lá, diminui a quantidade de morte. Tornado vai passar por aqui, tira as pessoas do caminho. Dá para prever nesse sentido, com fotos de satélite, etc, etc, né? Acreditando que a Terra é plana, não vai prevenir coisa nenhuma. Não vai prevenir coisa nenhuma, tá? Tem que saber como que é a Terra realmente, né? Então, é por aí. Dá para prevenir com conhecimento, dá para prevenir para salvar vidas, aí diminui e fica só a situação moral. Aí perfeito, aí dá para fazer. Tem uma explicação de Kardec aqui. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso dispor numa primeira linha a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, aí uma pergunta, mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos artísticos, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar muitos desastres, aquilo que a gente falava, né? Certas regiões outrora devastadas por terríveis flagelos não estão preservadas atualmente? Então, o que o homem não fará por seu bem-estar material quando souber tirar proveito de todos os recursos que fará por seu bem-estar material quando souber tirar proveito de todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para seus semelhantes. Aquilo que a gente acabou de falar, só que agora falado por quem é fera, né? Não pelo que vos fala. Kardec remete aqui a 707. Os meios de subsistência muitas vezes são escassos para algumas pessoas, mesmo havendo abundância ao seu redor. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Então esse é o grande problema. Nós, você, eu e qualquer um de nós, não fazemos o que nós devemos fazer. A gente faz o que a gente quer de uma forma mais simplória possível. O nosso agir, nós espíritas, deveria ser assim. De vez em quando faço o que quero, mas na maioria das vezes faço o que devo. Isso é uma lição importantíssima. De vez em quando faço o que quero, mas na maioria das vezes faço o que devo fazer. Até que chegue um ponto, como Paulo de Tarso, que a gente fala assim: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Portanto, faço apenas aquilo que devo. E ao fazer apenas aquilo que devo, percebo que sou feliz por isso. Que a gente acha que fazer o que deve ser feito é algo penoso, porque a gente ainda está iludido com os, aspas, prazeres de fazer aquilo que quer. É estranho, mas tem gente que escolhe. Tem gente que escolhe isso. Não é? Bom, amanhã nós vamos entrar no item guerras.
Não vou entrar muito no mérito da questão, não vou entrar muito no conflito Ucrânia e Rússia, apenas permear por isso, mas guerra basicamente é a predominância do orgulho e do egoísmo. Simples assim. Simples assim. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.